Graça e paz. Então nós vimos que agora foram formadas as duas casas de Israel na divisão do reino de Deus, do reino de Israel. Foram formadas as duas casas, a casa de Efraim, tendo um efraimita como cabeça das 10 tribos, e a casa de Judá, tendo alguém da tribo de Judá como cabeça das duas tribos. A casa de Efraim, conhecida também como Reino do Norte, e a casa de Judá, também conhecida como Reino do Sul. Deus ele divide com propósito as 12 tribos, e agora você vai ver Deus dando um rumo a essas duas casas, principalmente a Efraim, que na verdade Efraim ela se desvia do propósito de Deus. Efraim se desvia do caminho do Senhor, se desvia da aliança, se desvia das igrejas do Senhor. Agora Efraim, a casa de Efraim, não serve mais o Senhor no templo em Jerusalém, mas a casa de Efraim se desvia, começa a adorar nos altos dos montes. E Jeroboão, temendo que as 10 tribos se voltassem a Roboão, ele não permitia e resistia em relação ao povo de Israel, as 10 tribos, elas irem até a casa de Deus, até o templo, para adorarem ao Senhor conforme a lei, né? Existiam festas que dependiam de que o povo fosse ao templo, que congregassem juntos, se reunissem, mas só que Jeroboão, temendo que houvesse algo que viesse a trazer de volta o seu reino a Roboão, ele temendo, ele afastou aquele povo da casa do Senhor e ele fez a adoração nos altos dos montes, né? E assim eles foram se corrompendo, se contaminando. Logo depois, Deus, ele, através dos seus pecados, Deus ele espalha eles entre as nações e eles começam a se corromper. Eles se corrompem. E depois, quando nós estudarmos bem, nós vamos ver que a capital de Efraim passa a ser Samaria. Samaria vem ser a capital de Efraim. Samaria representa a mistura dos pagãos, dos gentios, com os israelitas. E aí em Samaria havia essa mistura, os povos foram misturados, muitos dos filhos de Israel foram levados cativos, e alguns poucos ficaram em Samaria, e Samaria também tinha muitos gentios, muitos pagãos. Então houve uma mistura de povos. Isso na verdade tem uma simbologia profética, né? Porque a casa de Efraim é uma mistura de povos. A casa de Efraim veio a ser uma mistura de povos. E Deus, quando permitiu que Efraim fosse lançado nas nações, que Efraim fosse lançado e repartido às nações, Deus tinha um propósito. Até porque quando a gente lembra de Efraim, a gente lembra de multidão de nações. Quando a gente pensa em Efraim, vamos pensar em quê? Em multidão de nações. Porque essa foi a bênção legada sobre Efraim. Que a descendência de Efraim seria o quê? Multidão de nações. E a casa de Judá continuou com todo o serviço ao Senhor. A casa de Judá continuou servindo ao Senhor no templo, em Jerusalém. E da casa de Judá que viria e veio o Messias
o Messias prometido, o nosso Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá, bem como também a casa de Judá. A casa de Judá veio a ser os judeus. Todos os judeus, eles são e representam a casa de Judá. E o próprio Senhor Jesus Cristo veio dessa linhagem judaica, né? Então a casa de Judá, na verdade, passa a ser o Israel do Senhor. A casa de Judá, na verdade, passa a ser representada no Israel do Senhor. Apesar de ser duas tribos somente, ela fica com encargo profético. Dela vem o Messias, dela vem o nosso Salvador, dela veio o nosso Salvador. Então a casa de Judá, ela passa a ser, na verdade, o Israel do Senhor. Porque Efraim foi dispersa entre as nações. A casa de Efraim, ela foi rejeitada por Deus. Deus rejeita a casa de Efraim. Deus rejeitou a casa de Efraim por causa dos seus pecados. E no profeta Oséias, nós temos muitas revelações acerca disso. Na verdade, em cada profeta nós vamos ver muito eles se referindo a Efraim, se referindo a Judá, se referindo às duas casas, falando especificamente a cada uma das casas, né? A gente vai ver muito isso nos profetas, mas eu quero levar para o profeta Oséias. Nós vamos ver o que Deus ele fez com a casa de Efraim, coisas muito profundas que nós vamos observar aqui em Oséias. O profeta Oséias, que foi um profeta que Deus o tomou e deu uma direção para Oséias, para que ele tomasse uma mulher prostituta e se casasse com essa mulher prostituta, porque na verdade através disso ele ia mostrar a condição do povo de Israel. E nesse relacionamento com a prostituta ia ser gerado alguns filhos. E esses filhos tinham uma representação profética para a parte de Deus. Vamos ler isso aqui agora, né? Oséias capítulo 1. Verso 2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, né? A terra referida é Israel. Verso 3: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibraim. Ela concedeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Israel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso é muito profundo também, muito profético. Jezreel, na verdade, representa Deus que semeia, a semente de Deus. Só que vai ser algo para outro assunto, né? Vamos continuar no verso 6 aqui. Que os próximos 2 filhos que vão ser gerados tem algo muito importante acerca desse assunto que estamos estudando. Verso 6 diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Essa casa de Israel, que ele está se referindo, é Efraim. A casa de Efraim também pode ser chamada de casa de Israel. Casa de Israel, casa de Efraim. Então isso se refere à casa de Israel, a casa de Efraim, dizendo: porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, a casa de Efraim, para lhe perdoar. Porque Deus estava rejeitando Efraim, rejeitando a casa de Israel, com um propósito,
Ele estava rejeitando a casa de Israel, ele estava rejeitando a casa de Efraim com um propósito no seu coração. E depois nós vamos observar. No verso 7 diz assim: porém, da casa de Judá, agora se referindo a Judá, me compadecerei e salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ou seja, você vê que teve um filho, e o nome foi dado, uma filha que o nome foi dado desfavorecida. E por que desfavorecida? Porque Deus não mais iria favorecer a casa de Israel, a casa de Efraim. Então por isso Deus colocou o nome dessa menina de desfavorecida, representando a rejeição de Deus por Efraim, por a casa de Israel. Por isso o nome desfavorecida. E no verso 8, vai dizer assim: depois de haver desmamado a desfavorecida, a menina, a criança, que representava a rejeição de Deus pela casa de Israel, Efraim, depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu e deu à luz a mais um filho. Verso 9, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Essa outra criança que nasce, foi posto o nome de não meu povo, ou seja, se referia a um povo que não era o povo de Deus. E vai dizer: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, nós vemos aqui 3 filhos, né, que foram gerados desse relacionamento. Sendo que esses 2 últimos que nós estamos observando aqui, vamos ver mais à frente o sentido profético desses 2 filhos que foram gerados nesse relacionamento. No verso 10, eu vou ler também aqui, diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, né? Que refere-se à descendência de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, multidão de nações. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, que não podia se contar, que seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E vai dizer assim: acontecerá que no lugar onde se lhe dizia vós não sois meu povo, se lhes dirá vós sois filhos do Deus vivo. Verso 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel, né, representando Efraim, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Isso aqui é muito profundo, muito profético, né? Esse verso 11 aqui está falando sobre a casa de Judá e a casa de Israel, Efraim, que se congregarão novamente, se juntarão novamente, né? Que há uma promessa da parte de Deus que as 2 casas que foram separadas, né? As 12 tribos foram separadas, a casa de Israel, Judá, a casa de Israel, Efraim e a casa de Judá. Deus ele promete que iria juntar novamente o reino de Israel. Deus disse que juntaria Judá e Efraim novamente. Até porque Judá e Efraim não se dão mais. Existe um abismo entre Judá e Efraim. Existe um conflito muito grande entre Judá e Efraim. Só que Deus promete, não só aqui em Oséias, mas em cada profeta você vai ver Deus ele prometendo juntar novamente as 2 casas em uma só, restaurando novamente todo o Israel, né? Deus vai juntar novamente todo o Israel, para que eles se congreguem juntos, sejam um só povo, sejam esse o povo de Deus, servindo ao Senhor. Mas vamos no capítulo 2. No capítulo 2, nos últimos versos do capítulo 2,
que é o qual eu vou ler, mas depois os irmãos leiam o capítulo 2 todo, compreenderem bem todo o contexto. Leiam o capítulo 1 do capítulo 2 todo, né? Como um estudo, medite esses capítulos. E até mesmo comece a ler Oséias, que depois que nós temos esse entendimento sobre as duas casas, você lendo Oséias novamente, você vai compreender de uma forma muito mais profunda do que antes, né? Talvez até aqui o irmão ou a irmã não tenham nem sequer compreendido o livro do profeta Oséias, mas eu creio que quando novamente meditar nesse livro, nesse profeta, você vai poder extrair coisas muito profundas da parte de Deus. Mas aqui no verso 21, ele vai dizer assim: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, bondoso, né? Obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Em verso 23, semearei Israel para mim na terra. E vai dizer, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Nós vemos no capítulo 1 que foi dado o nome a uma das crianças que nasceu de desfavorecida. E Deus falava o quê? Eu não tornarei mais a favorecer a casa de Israel, ou seja, a Efraim. Eu não tornarei mais a favorecer a Efraim. Deus estava dizendo que Deus estava rejeitando Efraim para sempre. Deus não iria mais favorecer a Efraim. Estava representado naquela criança que se chamava desfavorecida. E aqui o Senhor vai dizer, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo, que é a terceira criança, que não era o povo de Deus, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui uma revelação muito tremenda, irmãos. Porque aqui a gente vai poder enxergar com mais luz o que Deus fez lá atrás, quando Jacó ele coloca a mão sobre Efraim e diz que Efraim seria multidão de nações. Porque a casa de Israel, a casa de Efraim, quando ela peca e se desvia da lei do Senhor, ela é dispersa entre as nações. E quando ela é dispersa entre as nações, quando ela é levada às nações, isso com propósito da parte de Deus, Deus a rejeita. Deus rejeita a casa de Efraim, e a casa de Efraim é espalhada entre as nações. Mas Deus diz que lá na frente, a desfavorecida, ou seja, aquele povo que foi rejeitado e que Deus não ia mais favorecer esse povo, Deus ele diz que novamente esse povo iria retornar. Esse povo que não é mais povo, entre o terceiro filho de Oséias, esse povo que não é mais povo, esse povo que não é povo porque foi espalhado entre as nações, esse não meu povo, direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. E quem é esse não meu povo? E quem é esse povo representado por Efraim que vai voltar para o Senhor? Somos nós, os gentios. Porque quando Deus ele promete multidão de nações a Abraão,
Depois nós vemos que sobre Efraim repousa esse manto profético. E agora nós vamos ver Deus pegando Efraim, a casa de Efraim, e lançando Efraim nas nações, dispersando Efraim nas nações. E agora, quando Efraim vai às nações, há uma promessa sobre ele, que dele sairia multidão de nações, que será o quê? A descendência prometida a Abraão. Deus diz a Abraão, de ti sairá multidão de nações, de ti sairão numerosas nações, que serão chamados de filhos de Abraão, que serão chamados de descendentes de Abraão. Hoje em dia existe muitas confusões acerca disso. Hoje em dia muitos irmãos esperam que as tribos que foram perdidas retornem para o Senhor, como se Deus fosse restaurar as 12 tribos de Israel de uma forma literal. De certa forma é literal, sim, a restauração, mas de uma forma muito mais espiritual do que literal. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Inclusive, Pedro, ele conhece o profeta Oséias, ele conhece o que nós lemos aqui ainda há pouco, né? Ele conhece o capítulo 2 de Oséias, ele conhece as profecias de Oséias, conhece os 3 filhos de Oséias. Isso meditando também nas Escrituras, vamos ver que quando Pedro ele está falando com a igreja, Pedro falando com a igreja, no capítulo 2, até o mesmo capítulo que nós usamos na última série, sobre as 2 alianças, quando Pedro também entendeu o que Deus tinha falado com Moisés e com o povo no Monte Sinai, e Pedro, ele fala com a igreja que nós somos o reino de sacerdócio, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lá no capítulo 2 mesmo, no verso 10, 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, Pedro vai falar assim: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste de misericórdia. Quando Pedro fala isso daqui, Pedro ele está nos levando a Oséias capítulo 2, onde nós acabamos de ler. Vós sim, que antes não eras povo. Ele está falando do quê? Do terceiro filho de Oséias, o não meu povo. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, desfavorecida, mas agora alcançaste misericórdia. Esse aqui é o segundo filho de Oséias, desfavorecido. Ele começa falando do terceiro filho de Oséias, não meu povo, no verso 10. Vós sim, que antes não eras meu povo, terceiro filho, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, desfavorecida, a segunda filha, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nesse momento aqui, Pedro ele está falando sobre os filhos de Oséias, porque ele entendeu o sentido profético das coisas. Ele está falando com os gentios, com a igreja do Senhor, aqui em 1 Pedro capítulo 2. Então, Pedro entende isso. O próprio apóstolo Paulo também fala sobre o capítulo 1 e capítulo 2 de Oséias. Vamos ver isso em Romanos, quando ele está falando com a igreja, especificamente com os gentios. Em Romanos 9, Romanos capítulo 9, no verso 22,
Vamos ver o que Paulo diz aqui. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer do seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias. Oséias, né? E aqui Paulo fala de Oséias aqui. E diz: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, no lugar em que lhes dizia: vós nós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então você percebe que Paulo vai dizer também sobre os dois filhos de Oséias, né? Ele falou: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada, no lugar em que lhes disse: vós nós sois meu povo, o terceiro filho, né, de Oséias, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então aqui nós temos muitas revelações. Paulo, Pedro compreenderam bem isso, né? Então você vê Paulo e Pedro relacionando os gentios à profecia de Oséias, relacionando os gentios aos filhos de Oséias. Não tem como nós negarmos isso daqui. Isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério muito profundo de Deus. Paulo e Pedro relacionando os gentios aos filhos de Oséias e relacionando os gentios nessa rejeição que Deus fez a Efraim, quando ele lançou Efraim entre as nações, dizendo que não ia mais favorecer a Efraim, sendo que Efraim foi rejeitado, mas Deus também dizendo que iria se compadecer de Efraim, e Efraim iria voltar para o Senhor e seria o povo de Deus, e Deus seria o seu Deus. E como que Efraim iria voltar? Efraim iria voltar em multidão de nações, ou seja, Deus chamando os gentios como o seu povo, através de Cristo Jesus. Ou será que só pelo fato de Jesus ter ido à cruz, os gentios caíram de paraquedas como povo de Deus? Não, tem toda uma história. Deus falou com Abraão acerca dos gentios. Abraão, de ti sairão numerosas nações. Abraão, de ti sairão muitas nações. Ou seja, Deus já tinha isso preparado, estabelecido. Os gentios iriam entrar de um modo, de uma forma, e Deus já tinha anunciado isso a Abraão. E foi por meio de Efraim, quando Jacó estendeu a sua destra sobre Efraim e disse: a sua descendência será como multidão de nações. Quando Deus reparte as 12 tribos e coloca um efraimita para reinar sobre as 10 tribos, formando a casa de Efraim, a casa de Israel. E depois de Efraim se desviando da lei do Senhor, se desviando dos propósitos do Senhor, da lei do Senhor, das festas, Efraim foi jogado entre as nações, e agora Deus promete que Efraim ia voltar a ser povo de Deus. E Efraim, quando volta a ser povo de Deus, volta como multidão de nações. No próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, trazendo mais bases bíblicas nos profetas, no Novo Testamento,
Vamos discorrer acerca desse assunto, vamos falar sobre a junção das duas casas, sobre o mistério de Deus, para que nós possamos compreender bem essas coisas e depois encaminharmos esse assunto para o arrebatamento, para o corpo que vai ser elevado, o corpo de Cristo. Amém? Então vamos estudando juntamente, compartilha com teus irmãos, com teus amigos. Deus abençoe.